Eu não sei se eu já disse, mas se eu não disse, boa noite. Graça e paz em nome de Jesus Cristo, amém? Nessa noite nós iremos falar sobre uma pergunta muito interessante. A pergunta que me fiz e também que nos faremos nessa noite é: que mensagem é essa? Mas é uma pergunta simples, não tem aquela pergunta que você faz meio espantado: que mensagem é essa? Ou quando você está vendo um programa de televisão muito bom, ou quando você ouve alguma coisa muito boa, alguma música, você fala: que música é essa? A gente fica espantado quando a coisa é muito boa. É nesse sentido que nós vamos falar dessa pergunta: que mensagem é essa? Existem algumas pessoas que elas já ouviram algumas mensagens muito boas. E nessa noite nós iremos falar acerca da mensagem de Cristo. Algumas pessoas ouviram essa mensagem e não deram a devida importância que ela merece. Alguns outros, quando ouvem acerca dessa mensagem, eles discordam de tudo. Não deixa nem você se explicar o motivo da sua fé. Eles não estão preocupados em entender nada. Eles estão preocupados em logo dizer não a toda aquela mensagem. Eu tinha alguns professores assim no ensino médio. Existem alguns outros também que eles ouvem, acham essa mensagem muito boa, uma mensagem muito bacana, uma mensagem interessante, mas não levam como verdade de vida. Existem algumas outras pessoas que falam que essa é uma mensagem até que, se a gente for seguir ela como uma moral, como princípios morais de ser uma pessoa boa, a gente até consegue tirar alguma coisa, mas não uma mensagem que fala de um Deus. E hoje, para ilustrar acerca dessa mensagem, eu queria falar acerca de um homem e do que ele fez. Um homem que tinha as piores opiniões a respeito de Cristo. Um homem que, se você fosse perguntar de Cristo para ele, era capaz dele cuspir no chão. Um homem que perseguiam aqueles que contavam as histórias de Cristo. Contudo, as opiniões mudam. E esse homem deixa de ouvir das pessoas quem Jesus Cristo é e passa a ouvir de Jesus quem Ele é. Nessa noite eu quero que você preste atenção no seguinte. Talvez você já ouviu da mensagem de Jesus Cristo. Mas o que é importante nessa noite não é o que você ouviu das pessoas a respeito de Cristo. E nem muito menos do que as pessoas contam a respeito de Cristo para você. O que nós queremos enfatizar nessa noite não é as experiências que os outros têm com Cristo. Não é aquilo que você sempre ouve acerca de Cristo, mas é aquilo que você vai ouvir de Cristo acerca dele. Não é a experiência do outro, mas é a experiência que você teve, ou tem, ou terá com Cristo. Não é uma experiência de ouvir falar, mas uma experiência de vida. E nós vamos agora orar, eu convido você a orar, para que você se coloque diante de Deus. É bem certo que você não entrou aqui neste lugar, neste templo, lugar onde cantam cânticos bonitos, louvores que exaltam o nome de Deus, um lugar que nós lemos a Bíblia Sagrada, em que nós acreditamos que é a palavra de Deus. Você não entrou aqui por um acaso da vida. Você entrou aqui para ouvir uma mensagem, e nessa noite você vai descobrir que mensagem é essa. Eu convido você a baixar sua cabeça nesse instante, nós vamos falar com Jesus Cristo. Senhor Deus, através do Teu Espírito que é santo, nós clamamos: fale aos nossos corações. Pai, nós cantamos, abrimos a nossa celebração aqui, Pai, declarando que grandes coisas irão acontecer neste lugar. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo faça grandes coisas acontecer neste lugar.
Me entrego a Ti, Deus, e clamo para que as Tuas palavras sejam as minhas palavras. Oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura acerca da primeira viagem missionária de Paulo, que está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do verso 14. São muitos versículos, então é necessário que você não se distraia nesse instante, preste atenção para que você possa compreender. Acompanhe comigo, e diz assim a palavra de Deus: Eles continuavam a viagem, indo de Perge até a cidade de Antioquia, no distrito da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer a eles: Irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Então Paulo se levantou, fez um sinal com a mão, pedindo silêncio, e começou a dizer: Homens de Israel, e todos vocês não judeus que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito e fez deles um grande povo. Ele os tirou de lá com grande poder, e no deserto aguentou aquela gente durante 40 anos. Ele destruiu 7 povos na terra de Canaã, e o povo de Israel se tornou o dono da terra deles. Tudo isso levou uns 450 anos. Depois disso, Deus lhe deu juízes, até o tempo de Samuel. Quando o povo pediu um rei, lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante 40 anos. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei, e disse isso a respeito dele: Encontrei Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. Verso 24. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou a mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam se arrepender e ser batizados. Mas, quando João estava terminando sua missão, disse ao povo: Quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês estão esperando, mas escutem, ele vem depois de mim, porém eu não mereço a honra de tirar as sandálias dos pés dele. E Paulo continuou: Meus irmãos, descendentes de Abraão, e também vocês não judeus que temem a Deus, escutem, essa mensagem de salvação foi mandada para todos nós. De fato, os moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam a mensagem de Jesus, não entenderam que Jesus é o Salvador, e também não compreenderam as palavras dos livros dos profetas, que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, ao condenarem Jesus, eles estavam cumprindo as profecias. Embora não encontrassem nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram Pilatos que mandassem matá-lo. Depois de fazerem tudo o que as Escrituras Sagradas falam a respeito deles, eles o tiraram da cruz e o puseram num túmulo, mas Deus o ressuscitou, e durante muitos dias ele apareceu às pessoas que o tinham acompanhado na Galileia até Jerusalém. Agora essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel. Verso 32, e nós estamos aqui para trazer o Evangelho a vocês. Deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo número 2. Você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E foi isso que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. Diz a palavra de Deus: Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e certas que prometia a Davi. Em outra parte das Escrituras, lemos também: Tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. E Paulo disse ainda: Na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. Depois morreu, foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados, do qual a lei de Moisés pode livrar. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. Disseram assim os profetas: Prestem atenção, vocês que zombaram de Deus, fiquem espantados e morram,
pois o que eu vou fazer agora é uma coisa que vocês não acreditariam, mesmo que alguém explicasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado, a fim de falarem sobre o mesmo assunto. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que falavam com eles e animavam todos os que continuassem firmes na graça de Deus. Verso 44, no sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Muitos versículos, né, irmãos? E eu tentei ainda falar bem assim, não dá para ler tanto versículo assim, fica confuso. Mas aí eu tentei, mas não dava. Por que não dava? Porque esses versículos contam do Paulo chegando no lugar e explicando a mensagem de Jesus Cristo de tal maneira que as pessoas ficassem intrigadas e se perguntassem: que mensagem é essa que eu quero ouvir no próximo sábado? Aquelas pessoas que ouviram aquela mensagem, elas ouviam uma mensagem de Deus todos os sábados. Mas naquele dia, foi um sábado diferente. Tinha um homem lá, chamado Paulo de Tarso, que ele resolveu explicar sobre Jesus Cristo. E as pessoas, elas sentiram uma curiosidade, junto com um espanto, junto com um sentimento, e que eles ficaram tão maravilhados com aquela mensagem, que eles queriam ouvir de novo. E antes da gente continuar falando sobre essa mensagem, é necessário que a gente fale sobre o Paulo. Quem foi o Paulo de Tarso? O Saulo de Tarso. Saulo e Paulo é o mesmo nome. Alguns ainda pensam que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo, mas Saulo é o nome Paulo para os judeus, e para os gentios é Paulo. É como se fosse um nome só em duas línguas diferentes. É igual John e João. John em inglês, João em português. Saulo para os judeus e Paulo para os não judeus. E aí, a gente pode dizer que o Paulo, ele foi o maior pregador da história, ou ainda o maior missionário de todos os tempos, e por que não, o maior teólogo de todos os tempos. Podemos dizer também que o Paulo, ele foi o maior plantador de igrejas que o mundo já viu. Podemos dizer que o Paulo, como ele explicava acerca de Jesus Cristo, explicava verdades, ele foi o maior educador da terra. O Paulo foi o homem que certamente teve os seus escritos mais traduzidos na terra. Os escritos de Paulo são os escritos, sem dúvida nenhuma, mais traduzidos. O Paulo, ele morreu pobre, numa masmorra, mas ninguém naquele tempo tinha a influência que o Paulo tinha. Ele redesenhou culturas e redesenha até hoje. Ele não, o Espírito Santo através da vida dele. Filipenses 6, versos 5 e 6, nos mostra quem é o Paulo, de onde ele nasceu, quem ele foi, o que ele fez. Diz assim: fui circuncidado quando tinha 8 anos de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. Eu era tão fanático que persegui a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me alcançar de nada. Então o Paulo, ele era israelita, ele era um hebreu, ele tinha uma tribo, ele era da tribo de Benjamim, ele tinha sangue hebreu, o pai e a mãe dele eram hebreus. O Paulo, ele nasceu na região de Tarso.
E essa região era uma região do Império Romano, portanto ele era judeu e ele era cidadão romano. E conta a história bíblica que o Paulo foi enviado pela irmã dele de Tarso para Jerusalém. E ele foi enviado para Jerusalém para aprender com um dos maiores mestres acerca da lei dos judeus. E esse mestre chama-se Gamaliel. E o Paulo, ele foi muito bem educado. Ele sabia muito, ele era uma pessoa que tinha muita ciência no que diz respeito à lei dos judeus. Ele era um homem inteligente, um homem culto, mas ele não seguia a Cristo. Digo mais, ele perseguia os cristãos, encarcerava os cristãos e os levavam para a morte. E o livro, mesmo esse livro de Atos que a gente leu, que está falando do Paulo, pregando a mensagem, esse mesmo livro de Atos registra o Paulo perseguindo a igreja. Acompanhe comigo Atos 8, verso 1 e 3, que vai estar projetado. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. Todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa de sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e jogava na cadeia. O papel de Paulo nesse instante aqui da vida dele era pegar homens e mulheres que acreditavam em Cristo, arrastar e jogar na cadeia. E interessante, eu fiz algumas conjecturas acerca disso. O Paulo certamente já tinha ouvido falar de Jesus para perseguir os cristãos. Ele certamente já tinha ouvido falar que Jesus Cristo havia morrido. E mais do que isso, ele já tinha ouvido falar que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Mas ele não deu crédito a essa mensagem. Muitas das vezes nós também já ouvimos falar, e nós não damos crédito à mensagem de Jesus. Só que a vida de Paulo muda quando o próprio Cristo se encontra com ele. Agora ele não ouve mais falar, agora Cristo conta para ele quem ele é. E aí registra a história que no caminho de uma cidade chamada Damasco, o Paulo cai do cavalo, e aí Jesus pergunta: por que você está me perseguindo? Aí tem aquela história toda, e ele fica cego, tem aquele negócio todo, e o Paulo conhece Jesus Cristo ali. E aí olha que interessante, o Paulo, que já tinha ouvido falar de Jesus, perseguia Jesus e não seguia Jesus Cristo, teve que ter uma experiência pessoal com esse Jesus para compreender tudo acerca do Cristo, de quem ele era. E aí alguns irmãos mandados por Deus foram lá, pegaram Paulo e começaram a cuidar dele. Agora você imagina o medo desses irmãos. Até ontem esse cara estava me prendendo. Será que agora eu vou levar esse cara para almoçar comigo? Até ontem esse homem mandava me chicotear. Até ontem esse homem me botava na masmorra. Eu imagino que muitos cristãos ficaram com medo de sentar do lado de Paulo. Será que esse cara está fazendo isso só para enganar? Será que ele está se infiltrando no nosso meio só para prender a gente? No início da nossa caminhada cristã é assim. Algumas pessoas, elas vão duvidar da gente. Certamente duvidaram do Paulo. E aí, por fim, depois de ter sido judeu, nascido judeu, ter sido circuncidado, ter aprendido com Gamaliel, ter sido fariseu, depois de perseguir os cristãos, depois de se converter, depois dessa história toda, o Paulo começa a frequentar a igreja de Cristo com aqueles irmãos, e acontece então o chamado missionário dele, que está registrado em Atos 13, de 1 a 3, que é aí que nós vamos entrar na primeira viagem missionária de Paulo. Olha o que diz Atos 13, de 1 a 3. Na igreja de Antioquia, havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando,
o Espírito Santo disse, olha o que Deus disse para eles: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem um trabalho para o que eu tenho chamado. Então eles jejuaram, oraram, puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Depois desse ponto final aqui, da sua missão, o Barnabé e o Paulo saem e começam a viagem missionária deles. E aí nós temos alguns ensinamentos sobre essa mensagem que o Paulo prega nessa primeira viagem missionária. O Paulo chegou naquele local, começou a explicar coisas que eles já tinham lido várias vezes, mas não tinham entendido. O Paulo, ele falou de Abraão, o Paulo falou do Egito, o Paulo falou da conquista da terra de Canaã, o Paulo falou dos juízes, o Paulo falou dos profetas, o Paulo falou dos reis, o Paulo falou de Davi para chegar em Jesus. O Paulo sabia a Bíblia inteira. E olha o resumo rápido que ele fez, que ele contou a Bíblia toda em apenas alguns minutos. E algumas mensagens, alguns ensinamentos que esse texto nos traz, é que mensagem é essa? Que mensagem é essa que as pessoas queriam ouvir de novo no próximo sábado e imploraram aos apóstolos e àqueles missionários para que voltassem? Primeira coisa que a gente aprende, que é uma mensagem sem preconceitos. Olha o que diz o livro de Atos 13, 26. Paulo continuou: meus irmãos, descendentes de Abraão, e também vocês, não judeus que temem a Deus, escutem. Essa mensagem de salvação foi mandada para todos nós. A mensagem que fala a respeito de Jesus Cristo é uma mensagem sem preconceito. Porque nessa época, o preconceito da época era: se eu sou israelita, se eu sou judeu, se eu sou o povo de Israel, eu sou o povo de Deus. Se eu não sou o povo de Deus. Naquela época, o preconceito era entre os que nasceram em Israel e os que não nasceram. Mas hoje nós temos diversos preconceitos. E às vezes nós achamos que a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, ela é apenas para alguns. Mas não. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é para todos. É para brancos e negros, é para ricos e pobres, é para heterossexuais e homossexuais, é para prostitutas e mendigos, é para pessoas que conseguem falar e pessoas que têm deficiências, pessoas que conseguem andar e pessoas que não andam. O Evangelho de Jesus Cristo não tem preconceitos. O Evangelho de Jesus Cristo não leva em conta se a sua casa tem 5 quartos, se o seu apartamento tem 2 garagens, ou se você mora numa palafita. O Evangelho de Jesus Cristo não leva em conta a sua conta bancária. A mensagem de Jesus Cristo não leva nada em conta no seu indivíduo. Jesus Cristo ama as pessoas. E quem faz preconceito somos nós. É a gente que complica tudo. Somos nós que, quando adentra num templo como esse, uma pessoa mal vestida, somos nós que olhamos torto para ele. Somos nós que, quando entra aqui no nosso templo uma pessoa tatuada, cheia de piercing, a gente acha que aquilo ali não são bons modos. A mensagem de Jesus é para todas as tribos, todas as raças, todas as nações. A mensagem de Cristo não leva em conta nenhum valor a não ser a vida. A vida é mais importante. O ser humano é mais importante. E foi isso o que o Paulo estava querendo dizer para aquelas pessoas. Porque aquelas pessoas, elas ainda achavam
Elas ainda achavam que o povo de Deus era somente um povo, que Deus só veio salvar um povo. Não, querido. Deus veio salvar a todos. Talvez um dos versos mais repetidos do Novo Testamento é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas viva para sempre, tenha a vida eterna. E eu quero dizer para você que às vezes entrou em alguma congregação, em alguma igreja e se sentiu menosprezado. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo não te menospreza. Para você que está um pouco acanhado, que tem algum tipo de vergonha pela sua classe social, pela roupa que você veste, eu quero dizer para você nessa noite que Cristo não está interessado nisso. E graças a Deus que Ele não está interessado nisso. Essa mensagem que nós proclamamos, que o Paulo proclamou, que é a mensagem de Jesus Cristo, é uma mensagem sem preconceitos. E esse texto ele continua. Mais para frente, lá no verso 29, ele nos mostra que essa mensagem é uma mensagem que muda os nossos valores. Olha o que diz, olha que interessante, o verso 29, o verso 30 e o verso 34. Depois de fazerem tudo o que as Escrituras Sagradas falam a respeito dele, eles o tiraram da cruz, o puseram num túmulo, mas Deus o ressuscitou. Verso 34, e foi isso o que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. Agora, o Paulo aqui estava destruindo alguns valores terrenos, e ele estava colocando, ensinando aquelas pessoas que existia um valor que era mais importante do que os valores da terra, que era os valores espirituais, aquele que vence a morte. O valor que vence a morte. Quando nós colocamos a nossa vida diante desse valor, o valor que vence a morte, nós tiramos o foco daquilo que não tem importância e que o mundo valoriza. E o Paulo aqui, ele gerou um burburinho, imagino eu, no meio daquele povo que ele estava pregando. Porque alguns judeus, eles não acreditavam em ressurreição. Eles não acreditavam que o morto poderia reviver. E o Paulo está falando bem assim, olha, Jesus Cristo, Ele ressuscitou. E mais para frente, ele fala bem assim ainda. Vocês lembram do Davi? O Davi morreu, mas o Davi foi sepultado, junto com os outros reis. Mas Jesus não. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Dá um novo valor para a nossa vida, saber que nós teremos uma vida após a morte. Dá um novo ânimo para acordar até, saber que o que vivemos aqui não é nada comparado ao que poderemos viver na eternidade. Tira-nos alguns medos. A morte não tinha poder sobre Jesus Cristo, e todos aqueles que entendem essa mensagem, a morte não tem poder sobre ela. Sobre a pessoa que atende e entende essa mensagem, a morte não tem poder sobre ela. E aí a pergunta que precisamos nos fazer nessa noite é: em que temos apoiado os nossos valores? Será que temos apoiado os nossos valores com base na vida eterna? Ou temos apoiado os nossos valores com base na nossa vida terrena? O que temos procurado? Lendo a Bíblia Sagrada,
Todas as vezes que Jesus Cristo fala aos seus discípulos, ou ainda que Deus fala aos seus servos no Antigo Testamento, o que ele procura é obediência. E obediência é prova de que você coloca os seus valores na eternidade. Quando você obedece a Cristo, você está provando para Ele que os seus valores estão calcados na eternidade. E é fantástico que todas as vezes que Jesus fala isso, Ele fala bem assim: olha, vocês são meus amigos, se provam que me amam. Tem que dar uma prova para Jesus. No Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, ainda a respeito de Saul, Deus fala assim para Samuel, falar para Saul: olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus quer que nós obedecemos a Ele. E para obedecermos a Ele, precisamos colocar os nossos valores na vida eterna, onde a morte não consegue destruir. Os tesouros que são ajuntados aqui, segundo a palavra de Deus, a traça e a ferrugem consomem. Mas os tesouros que são ajuntados para a vida eterna, não a traça, não a ferrugem e nem a morte consomem. E aí o Paulo continua a mensagem dele. E aí, que mensagem é essa? O terceiro ensinamento que a gente tem nessa noite é que ela é uma mensagem que aquieta a nossa alma. Olha o que diz os versos 38 e 39. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crer é libertado de todos os pecados dos quais a lei de Moisés não pode livrar. A pessoa que tem um conhecimentozinho acerca da palavra de Deus, ela fica inquieta. E era o que esses homens ficaram. Eles sabiam muito acerca da palavra de Deus. Afinal, eles estudavam essa palavra todos os sábados. Mas a alma deles não encontrava afago. Eles estavam sempre angustiados. Porque aquilo não trazia perdão de pecados. E você pode estar aqui nessa noite, sabido do que manda a Bíblia Sagrada, mas ainda você anda com a sua alma angustiada. Você pode ser uma desses homens que estavam lá, que por anos e anos já soube, já estudou, ou está estudando acerca da palavra de Deus, mas ainda há uma angústia no seu coração. Você sabe que precisa de algo mais. E era isso que o Paulo estava anunciando naquele lugar. Que mais do que saber acerca da Bíblia, era saber que Jesus Cristo liberta dos pecados. Que Jesus Cristo lava os pecados. Que nós não teremos mais pesos nas costas, porque Jesus Cristo levou os nossos pesos, levou as nossas angústias, levou as nossas transgressões. Que Jesus Cristo, Ele apaga, aniquila, Ele não encobre mais pecados, Ele apaga pecados. E então, quando temos essa certeza, nos sentimos mais leves, podemos colocar a nossa cabeça no travesseiro de melhor forma, porque sabemos que temos um Deus que Ele fez tudo por nós, inclusive sofreu por nós. Talvez você esteja nessa situação, daquele que já ouviu muito da palavra de Deus, mas que sua alma está inquieta, porque você ainda não se entregou a Jesus Cristo, e existe um fardo muito grande nas suas costas. Jesus Cristo um dia disse bem assim: ei, pode vir até a mim todo mundo que está cansado, oprimido, sobrecarregado, com problema, com pecado,
pode vir até mim, porque eu vou os aliviar. O meu jugo é leve, meu fardo é leve. Jesus Cristo, Ele quer aquietar a sua alma. Ele quer te dar renovo. Ele quer tirar da sua vida esse peso que te incomoda todas as manhãs. Ele quer te fazer alguém novo. Jesus Cristo quer te fazer uma nova pessoa. Jesus Cristo quer que você viva uma nova vida. E aí, explicando tudo aquilo detalhadamente para aquelas pessoas, o Paulo responde a nossa pergunta: de que mensagem é essa? De tão boa que as pessoas queriam no próximo sábado de novo. É uma mensagem esclarecedora. A mensagem de Jesus Cristo, ela não deixa dúvidas no coração do homem. Ao contrário, ela apaga todas as dúvidas. A verdade se sobrepõe sobre as mentiras. A felicidade se sobrepõe sobre as tristezas. Ainda que você passe momentos tristes, você passará sabendo que Cristo está ao seu lado. Isso já traz a felicidade. Olha o que diz o verso 40 e 41 de Atos capítulo 13. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. Preste atenção. Vocês zombam de Deus. Fiquem espantados e morram. Pois o que vou fazer agora é uma coisa que vocês não acreditariam, mesmo que alguém explicasse. Veja como a mensagem de Paulo foi bem esclarecedora. Na verdade, a mensagem de Cristo que Paulo pregou. Vou voltar a falar o que eu já disse anteriormente. O Paulo, ele começou falando desde quando Deus inaugurou o povo de Israel. E ele foi contando. Ele falou todos os livros do Antigo Testamento. Esclareceu a dúvida daquelas pessoas. A mensagem de Jesus Cristo, ela é esclarecedora. Ela vai trazer respostas para a sua vida, daquelas que você nunca imaginou ter. Sabe por quê, querido? Existe no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. Somente Deus pode preencher esse vazio. E quando há a sua comunhão com Deus, cessam suas dúvidas acerca do Deus Salvador. O Paulo, ele queria deixar claro para aquelas pessoas de quem era Jesus. Afinal, eles estavam ali, todos os sábados, e ainda não sabiam. Talvez isso aconteça aqui. Algumas pessoas estão aqui todos os domingos, mas não se esclareceram ainda de quem é Jesus Cristo. Você só vai se encontrar com Jesus Cristo quando você perceber quem Ele é, prestar bem atenção nas explicações que tem acerca da palavra de Deus. Até porque as pessoas, infelizmente, têm vindo aos cultos e aos templos para tudo e acham menos importante e menos relevante a mensagem da palavra de Deus. É por isso que nós temos uma multidão
de pessoas que ainda não são esclarecidas acerca do reino de Deus. Os nossos cultos, eu não digo da nossa igreja, eu digo da igreja contemporânea cristã, tem reduzido muito o tempo dos esclarecimentos bíblicos, quando que cremos que a salvação vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso que diz a Bíblia. Nesse instante, enquanto o Mateus vai preparando um vídeo que nós vamos passar nessa noite, eu quero que você me ouça. Por favor, preste um pouco de atenção aqui. Ainda que você não tenha prestado atenção em nada até agora, preste atenção aqui. No início, eu disse de algumas pessoas que ouviram a mensagem de Jesus. E até contei a história de Paulo, que já tinha até ouvido essa história, mas não tinha dado razão a essa história. Talvez você já ouviu essa história milhares de vezes. E sabe o que eu quero te dizer uma coisa? Não vai adiantar eu falar das minhas experiências pessoais para você. Você precisa ter essa experiência. Nós vamos assistir um vídeo agora e depois a gente vai voltar a falar sobre isso. Você ter a sua experiência dessa mensagem que transforma vidas. Who was Jesus? Who is Jesus? That's the question. That's the question. Was he a real person? What did he say? What did he do? What made him so special? What made him different than any other man in history? The records show His birth was a miracle. his mom was a virgin and she was pregnant. He made the blind see. The deaf hear. The mute speak. The paralyzed walk. He healed terrible diseases. He knew what was in men's minds. He knew what was in men's hearts. He knows what is in men's hearts. He knew the story of people's lives without ever having met them. He spoke with authority. He amazed teachers. He amazed everyone. Nature obeyed He him. turned water into wine. He walked on water. He walked on top of the water. He could change the weather. He fed 5,000 people from one lunchbox. He brought people who were dead back to life. He loved sinners. He loved everyone. 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 He forgave sins. He never made a mistake. He never once sinned. But we judged him. We whipped and beat him. We spit on him. And we killed him. He loved us anyway. He loves us anyway. He died for us. He died so that we wouldn't have to. He paid for our sins with his life. Did I mention he loves us? He came back to life. He was dead. Then he was alive. A lot of people saw him. He is coming back. Who is Jesus? That's a big question. That's the big question. What does it even matter? What does it matter to you? Who is Jesus? My answer doesn't matter to you. Only your answer matters to you. Who do you say that he is? Who do you say that he is? Não importa. Não importa se você vai continuar vindo a esta igreja ou a qualquer outra igreja e continuar ouvindo de Jesus. Não é isso que vai fazer a sua vida mudar. O que vai fazer a sua vida mudar é você responder quem é Jesus para você.
é você responder a essa mensagem salvadora. E você ser como esses irmãos que ouviram nessa mensagem, que queriam estar lá de novo no outro sábado para ouvir de Jesus. E você vai querer estar aqui no próximo domingo, na próxima quarta, na próxima reunião de oração, na próxima reunião de pequeno grupo, porque você vai querer aprender mais desse Jesus, mas é só quando você responder quem é Jesus para você. Que mensagem é essa que toca o coração dos homens? Que mensagem é essa que fala com o irmão que está do meu lado, mas nunca falou comigo? Vamos às respostas. É uma mensagem que não tem preconceitos, nenhum preconceito. Se você ainda não se decidiu por Cristo, por conta de preconceito, pelo aquilo que você é, pelo aquilo que você veste, pelo aquilo que você aparentemente se mostra às pessoas, Jesus está te dizendo que Ele te quer hoje. Que mensagem é essa? É a mensagem que muda os nossos valores. Se você é dessas pessoas que colocam a sua vida nos valores aqui da terra, se você é a pessoa que faz de tudo pensando em ganhar riqueza na terra, Jesus Cristo quer que você responda a Ele positivamente, para Ele mudar os seus valores e colocar os seus valores na vida eterna. Os valores que a morte não pode parar. Que mensagem é essa? É a mensagem que aquieta a nossa alma. E mesmo se você frequenta templos religiosos a vida toda, existem alguns ainda que não têm a sua alma aquietada. Hoje Ele quer aquietar a sua alma. Que mensagem é essa? É uma mensagem esclarecedora. Que quando você se decidir por Cristo, você vai buscar incessantemente conhecer desse Cristo. Que mensagem é essa que os homens clamam por ouvir? E quando ouvem e as entendem, querem ouvir de novo. Que mensagem é essa? É a mensagem de Jesus Cristo. Ele é tudo para mim. Eu queria ter a oportunidade de entregar a minha vida para Ele, mas Ele é tudo para mim. E para você? Até quando você vai ficar ouvindo essa mensagem e dizendo não ao Cristo que está gritando no seu coração? Pelo amor de Deus! Nesse instante eu quero convidar você a abaixar sua cabeça. Convidar o pessoal do louvor, se puder tocar alguma canção. Se você já é um cristão convertido, já entendeu essa mensagem, talvez esse seja um dia para você reafirmar os seus valores. Talvez você esteja cheio de preconceitos e achando que o Evangelho é o preconceito. Não. Talvez você está vivendo a sua vida muito aqui na terra. Talvez você é um cristão que já está, de novo, sua alma não está quieta. Talvez ainda você é um cristão, já aceitou a Cristo, mas que relaxadamente não busca pelos esclarecimentos que o Espírito Santo dá. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça. Você que é esse tipo de cristão, e se colocar diante de Deus. Mas nessa noite, Deus tem um chamamento especial.
Quem é Jesus Cristo para você? Jesus Cristo, Ele te chama. E você que ouviu essa mensagem nessa noite e percebeu que precisa desse Cristo, não é que, não, eu preciso. Você que ouviu essa mensagem nessa noite e já está há muito tempo relutando. Eu não estou aqui te chamando para fazer compromisso com essa comunidade cristã, com a primeira igreja batista de Cobilândia, não. Eu estou aqui falando de Cristo, Jesus Cristo, o que salva. Temos alguém aqui nessa noite que ouviu essa mensagem e está latejando no seu coração a necessidade por Cristo. Eu preciso desse Cristo. Eu quero esse Cristo. Eu já sofri muito preconceito na minha vida. Ainda bem que esse Cristo não tem preconceitos. A minha vida não tem valor nenhum. Eu preciso mudar de valores. A minha alma não está quieta, eu não consigo nem dormir. Ei, olha o que diz a palavra de Deus. Vocês precisam saber com certeza que é por meio da mensagem de Jesus que existe o perdão dos pecados. Vocês precisam saber que também quem crê é libertado de todos os pecados. Você que está nessa prisão do seu pecado, você que ouviu essa mensagem e tem algo mandando você se manifestar publicamente, eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós temos alguém aqui nessa noite que Deus está falando. E está falando de tal maneira que não consegue ficar sentado. Talvez você é um daqueles que, igual esse povo, ouve a mensagem de Deus, mas não. Eu não vou demorar muito, porque essa é uma decisão. Hoje você precisa responder quem é Jesus para você. Temos alguém aqui nessa noite que está sentindo algo que eu chamo de Deus falando contigo, e que nessa noite quer entregar a vida a Jesus ou reentregar a vida a Jesus. Talvez você está muito tempo afastado de Deus. Eu não vou demorar muito e vai ser a última vez que eu vou perguntar. Nós temos alguém aqui nessa noite? Nós vamos orar. Eu quero dizer para você, porque eu sei que tem. Para você que ouviu essa mensagem, que Jesus Cristo, Ele ainda está esperando você responder quem é Ele para você. Hoje passou mais uma chance. Nós vamos orar. Você vai se colocar diante de Deus nesse instante. Eu quero te fazer um convite. Na próxima quarta-feira, às 20 horas, nós nos reunimos aqui de novo. Você pode estar conosco, a gente ora, a gente canta. E o mais importante, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente fala da palavra de Deus.
Nós vamos orar nesse instante. Eu convido você a se colocar de pé, falar com Deus. Podemos orar? Jesus Cristo, obrigado pela tua mensagem. E que mensagem é essa que os homens ficam maravilhados? E eles querem sempre ouvir mais e mais. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque essa congregação se reuniu aqui e ouviu a tua voz. Obrigado porque o Senhor fala à igreja de Cristo. Obrigado, Deus, porque somos o teu povo aqui na terra. E obrigado pela promessa que temos de um dia estarmos contigo. Deus, neste instante eu clamo. Eu clamo, Deus, para aqueles que sentiram um mover diferente no coração e não se manifestaram publicamente. Eu peço, Pai, que o Senhor continue tratando esses corações. Eu clamo também por aqueles que porventura assistem os nossos vídeos na internet. Que o Senhor leve salvação. Deus, eu oro em nome de Jesus Cristo